Resolver a equação 1 mais seno ao cubo de x mais cosseno ao cubo de x igual a 3 sobre 2, que multiplica seno de 2x. Portanto, este é um exercício do exame de acesso online de matemática. Então, como é que vocês poderiam resolver este exercício? Este é um exercício bastante interessante, que se você não tiver uma ideia inicial, você poderá, portanto, perder muito tempo. Então, nós vamos partir aqui, aplicar aqui um artifício, né, para resolver este exercício. Vamos lá olhar para a expressão dada. Nós temos aqui uma equação trigonométrica, não é? Em que aqui nós temos a soma de dois cubos. E à direita, portanto, no membro esquerdo nós temos a soma de dois cubos, e à direita nós temos o arco duplo seno. Então vamos aplicar a fórmula da soma de dois cubos, vamos desenvolver essa expressão, e vamos aplicar a fórmula do arco duplo seno. Então este é o primeiro passo para você resolver este exercício. Tá? É procurar desfazer essa expressão, evidente que já conhecemos as fórmulas, e depois continuar a resolver o exercício. Então vamos começar por recordar a fórmula da soma de dois cubos. Portanto, a soma de dois cubos, nesse contexto, a ao cubo mais b ao cubo, será igual a a mais b, tudo isso que multiplica por a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. E a fórmula do arco duplo seno, que diz que seno de 2x é igual a 2 seno de x vezes cosseno de x. Em diante, vamos substituir essas fórmulas na equação inicial. E obtemos então a seguinte expressão. Nós temos que 1 mais, tanto seno ao cubo de x mais cosseno ao cubo de x, vamos aplicar esta fórmula. Então, nesse contexto, seno de x mais cosseno de x, isso que multiplica quadrado do seno, nesse contexto a ao quadrado, seno ao quadrado de x, menos seno de x, cosseno de x, mais quadrado do cosseno, cosseno ao quadrado de x. Isso é igual a quem? A 3 sobre 2 vezes 2 seno de x, cosseno de x. Podemos simplificar o 2, este 2 com este, né? Simplificamos, e resta-nos apenas 3 seno de x, cosseno de x. E em diante podemos observar que a soma do seno ao quadrado pelo cosseno ao quadrado, isso nos vai recordar a identidade fundamental trigonométrica. Portanto, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? Então, esta é a identidade fundamental trigonométrica. Então, já podemos substituir, não é, essa expressão por 1. Então, obtemos então a seguinte expressão. Portanto, seno de x mais cosseno de x, tudo isso que multiplica por 1 menos seno de x cosseno de x, mais, tanto 3 seno de x cosseno de x, essa expressão passa no membro esquerdo, e faço uma decomposição. Portanto, 3 seno de x cosseno de x é igual a 2 seno de x cosseno de x, mais seno de x cosseno de x. Então, essas duas expressões mandam no membro esquerdo. Então, obtenho então menos seno de x cosseno de x, menos 2 seno de x cosseno de x, igual a 0. Em diante, posso observar que essa expressão 1 menos seno de x cosseno de x é semelhante a essa expressão 1 menos seno de x cosseno de x. Então, posso evidenciar essa expressão que mais se repete. Então, evidenciando essa expressão que mais se repete, obtenho a seguinte expressão. Portanto, 1 menos seno de x cosseno de x, tudo isso que multiplica por quem? Aqui eu vou retirar essa expressão, resta seno de x mais cosseno de x. E aqui eu vou retirar essa expressão, resta 1. Tá? Que multiplica por cosseno de x mais seno de x mais 1. Menos 2 seno de x cosseno de x igual a 0. E agora, aqui surge uma mágica. Por isso é que eu disse que você tem que pensar num artifício que vai possibilitar com muita facilidade a resolução de certos exercícios. Nesse contexto, este exercício. Então, aqui surge a mágica. Qual é a mágica? Nós temos 2 seno de x cosseno de x. Portanto, vamos aplicar aqui um artifício que vai nos facilitar a encontrar uma expressão semelhante a esta e depois evidenciarmos essa expressão. Então, qual é esse artifício? Quando é que nós vamos obter 2 seno de x cosseno de x? Quando nós, não é, desenvolvermos o quadrado da soma entre o cosseno e o seno. Então, se eu desenvolver cosseno de x mais seno de x tudo isso ao quadrado, eu tenho cosseno ao quadrado de x mais 2 seno de x cosseno de x mais seno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, tenho que cosseno de x mais seno de x tudo isso ao quadrado será igual a 1. Portanto, mais 2 seno de x cosseno de x. Então, eu quero isolar o quê? Eu quero isolar portanto, 2 seno de x cosseno de x. O que é que eu faço? 2 seno de x cosseno de x. Este 1 passa no membro esquerdo, não é? Com sinal negativo. E obtenho que cosseno de x mais seno de x tudo isso ao quadrado menos 1 será igual, portanto, a 2 seno de x cosseno de x. Né? Já tenho essa expressão 2 seno de x cosseno de x.
E em diante eu tenho aqui à esquerda, né, uma diferença de dois quadrados. Então aplico a fórmula da diferença de quadrado. Então obtenho a seguinte expressão. Quer dizer que 2 seno de x cosseno de x será igual a seno de x mais cosseno de x mais 1. Tudo isso que multiplica por seno de x mais cosseno de x menos 1. Portanto, eu aqui simplifiquei os passos, mas expliquei como é que vocês podem fazer. Em casa vocês podem representar os passos, não é? Fazem isso no rascunho. E no caso de dúvidas, escrevem aí nos comentários, tá? Se tiverem dúvidas, escrevem aí nos comentários. Então, 2 seno de x cosseno de x é igual, portanto, a este produto, não é? Entre seno de x mais cosseno de x mais 1 e o seno de x mais cosseno de x menos 1. Se vocês multiplicarem isso, vocês vão cair aqui. Então, vamos substituir essa expressão por esta. Daí que 1 menos seno de x cosseno de x, tudo isso que multiplica por cosseno de x mais seno de x mais 1, menos, portanto, seno de x mais cosseno de x mais 1, tudo isso que multiplica por seno de x mais cosseno de x menos 1. Em diante, como já fiz referência, a expressão que mais se repete é essa expressão que eu vou evidenciar. E evidenciando essa expressão, tanto aqui resta-me, portanto, 1 menos seno de x cosseno de x, só que este 1 mais este 1, portanto, menos vezes menos vai dar mais, então 1 mais 1 vai dar 2, menos, retirando essa expressão, portanto, o resto dessa expressão, portanto, menos seno de x menos cosseno de x igual a 0. Ou seja, após evidenciarmos essa expressão, obtemos então cosseno de x mais seno de x mais 1, tudo isso que multiplica por 2 menos seno de x cosseno de x, menos seno de x menos cosseno de x, tudo isso igual a 0. Em diante, eu tenho aqui dois produtos, não é? E o membro direito é igual a 0. Portanto, aqui aplico em diante a lei do anulamento do produto. Dois produtos são nulos se somente se apenas um deles for nulo. Tá? Se este for nulo ou se este for nulo, então esses dois produtos serão nulos. Daí que essa expressão à direita, se vocês desenvolverem em casa, vocês vão notar que essa expressão não terá raízes. Então não vai existir aqui raízes, tá? Então vocês podem resolver isto em casa, portanto tentem resolver em casa e depois escrevem nos comentários quais são os valores que vocês obtiveram. Porque se o seno estiver fora do intervalo de menos 1 a 1, não terá raízes, e se o cosseno estiver fora do intervalo de menos 1 a 1, também não terá raízes, tá? Porque a imagem, não é, do seno e cosseno é de menos 1 a 1. Então os arcos cossenos e arquissenos desses valores, não é, existem, mas se estiverem fora desse intervalo, os arquissenos e arcossenos já não existem. Então, resta-me apenas a expressão à esquerda. Então, eu igualo essa expressão a 0 e obtenho então que cosseno de x mais seno de x será igual a menos 1. Aqui vocês podem utilizar diversos artifícios, mas eu vou aplicar aqui um artifício muito simples. Vou aplicar a redução dos arcos no primeiro quadrante, não é? Então, vou multiplicar toda essa expressão por raiz de 2 sobre 2, não é? E obtenho então que raiz de 2 sobre 2 cosseno de x mais raiz de 2 sobre 2 seno de x será igual a menos a raiz de 2 sobre 2. Em diante, vou procurar um arco cujo cosseno e o seno são iguais, não é, a raiz de 2 sobre 2. Qual é esse arco? Qual é esse ângulo que faz com que o cosseno e o seno sejam iguais entre si e iguais a raiz de 2 sobre 2? É muito simples. Este arco é o π4, ou simplesmente 45 graus. Então, o cosseno de 45 graus, que é o π4, igual a seno de π4, igual a raiz de 2 sobre 2. Então, ao invés de raiz de 2 sobre 2, eu posso substituir por cosseno de π4 ou por seno de π4. Então, vamos substituir inicialmente aqui por seno de π4 e aqui por cosseno de π4. Vocês poderiam, de igual modo, substituir aqui cosseno e aqui depois seno. Só que você depois tem que ter muita atenção nas respostas, tá? Nas respostas dadas. Uma vez que este é um exercício de teste, vocês têm que olhar sempre nas respostas dadas. Então, vou substituir aqui por seno. Então, tenho seno de π4, cosseno de x, mais cosseno de π4, seno de x será igual a menos a raiz de 2 sobre 2. Tá? Se vocês substituírem, não é, seno de π4 é igual a raiz de 2 sobre 2, cosseno de π4 é igual a raiz de 2 sobre 2, então voltamos na expressão anterior. Em diante, eu tenho aqui, não é, uma expressão que, simplificando, né, simplificando isto, podemos simplesmente escrever uma única expressão. Portanto, se olharmos para a fórmula do seno da soma de dois arcos, isto é igual a seno de A vezes cosseno de B, mais cosseno de A, seno de B. Ou seja, seno, cujo argumento é igual à soma entre dois arcos A e B, é igual a seno de A vezes cosseno de B, mais cosseno de A vezes seno de B. Então,
nós estamos aqui nessa expressão à direita, podemos voltar na expressão à esquerda. Daí que seno de π² mais x será igual a menos a raiz de 2 sobre 2. Atenção que aqui vocês poderiam, como eu já fiz referência, vocês poderiam substituir aqui por cosseno de π² e aqui seno de π² e aqui utilizariam uma fórmula relativamente ao cosseno, cujo argumento é a soma desses dois árvores. Só que, como mais uma vez eu vou referenciar, vocês têm que olhar sempre nas respostas, tá? Este caminho daria uma resposta, que também estaria correta, e o outro caminho também daria uma resposta correta. Então, vocês têm que simplesmente comparar em que caminho vocês irão e depois verem as respostas, tá? Então, isto implica que o seno de π² mais x será igual a seno de menos π². Atenção que menos a raiz de 2 sobre 2, não é? Uma vez que o seno é uma função ímpar, então o argumento, se for negativo, automaticamente será igual a menos o seno desse mesmo argumento, tá? Ao contrário do cosseno, o cosseno é uma função par, por isso é que o argumento pode ser negativo ou positivo. Então, seno de π² mais x será igual a seno de menos π². Em diante, nós temos seno e seno, né? Podemos simplificar e achar o valor de x. Só que esta é uma equação trigonométrica. Não basta simplesmente simplificarmos e deixarmos o valor de x. Senão, temos em conta o número de volta. Não é? Temos que ter em conta o ciclo trigonométrico, não é? E temos que considerar o sentido anti-horário positivo e um certo número de volta. Tanto que nós chamamos de capa, não é? Que temos que multiplicar depois kπ, kπ meio, etc, etc. Então, vocês podem utilizar a fórmula do seno, não é? Que diz que x será igual, portanto, a arcseno de A, não é? Mais 2 πk, para todo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros, ou, portanto, x igual a arcseno de A, ou seja, π menos arcseno de A, mais 2 πk, também para todo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Ou então utilizar a fórmula geral que diz que xk será igual a menos 1 expoente k, que multiplica por arcseno de alfa mais πk para todo e qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. E vocês cairiam nos mesmos resultados. Só que, mais uma vez, isso é um teste. Vocês têm que ter muita atenção nas respostas dadas, tá? Como a resposta foi dada desta forma, não é? Então eu vou utilizar esta fórmula geral dos senos. Tá? Vocês em casa, vocês depois podem utilizar uma outra forma, também estariam corretos. Só que eu tenho que indicar a resposta correta, pois esse é um teste. Então, eu tenho que xk, nesse contexto, π² mais x, não é? Será igual a menos 1 expoente k, que multiplica por menos π² mais kπ, para tudo que k pertence ao conjunto dos números inteiros. Em diante, este menos 1 multiplicando por menos 1 expoente k, e será igual a menos 1 expoente k mais 1. E este π² está aqui a somar, passa no membro direito a subtrair. Daí que obtenho então a seguinte resposta. X será igual a menos π² mais menos 1 expoente k mais 1, que multiplica por π² mais πk, para todo e qualquer k pertencente com os números inteiros. Portanto, esta é então a solução desta equação trigonométrica, tá? Vocês podem verificar, k é um número inteiro, quer dizer que é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc, etc. Vocês podem substituir 0 e verão que esta será então a solução. Membro esquerdo será igual ao membro direito. Portanto, resolvemos assim esse exercício. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução desse exercício. Se tiver uma ideia, uma dúvida, pode deixar nos comentários. Siga-nos nas nossas redes sociais, Apple Science Século XXI, nosso Instagram, Facebook. E deixa aí as tuas opiniões, deixa aí os teus exercícios. E estamos juntos. Juventude e sua essência. Até mais.